A fé, ela rompe os limites humanos, né? Só sabe que muitas pessoas estão agora com medo, em desespero, porque elas estão se deparando com um problema que está acima das condições. Cada ser humano tem uma condição, um tem mais força do que o outro, um tem mais dinheiro do que o outro, um tem mais aparência do que o outro. E quando o ser humano se depara com um problema que está acima das suas condições, ele entra em desespero. Mas quando ele mergulha na fé, ele não tem medo da doença, ele não tem medo da miséria, ele não tem medo do tamanho das dívidas. Nasce uma certeza tão grande dentro dele que ele supera tudo. E eu tenho uma história aqui. Você está aqui, dona Lielma, né? Sim, senhor. Puxa um pouquinho para cá a sua cadeira, por favor. Eu tenho uma história interessante. Ela que foi muito humilhada, envergonhada, passou por situações críticas. Olha aqui para a câmera, dona Lielma. Fala para a gente, como é que era a sua situação antes de chegar no congresso? Olha, bispo, a minha situação era assim. Eu tinha uma mercearia, eu vendia, mas eu não recebia. A ponto que teve uma época que as prateleiras começaram a ficar vazias. E eu devendo aos fornecedores, devendo ao banco, devendo a familiares, que é pior que qualquer coisa nesse mundo, é dever para familiar. Né? O meu esposo trabalhava numa empresa, o dinheiro chegava no final do mês e não dava para pagar as contas. Era só contas, contas e mais contas. Nós não tínhamos uma direção para administrar o dinheiro. Nós trabalhávamos, mas nós não víamos o resultado do nosso trabalho. Momento mais humilhante. Foi quando eu entreguei essa mercearia, que eu não tinha mais condições. Eu fui morar na casa da minha sogra, né? E era um quarto e cozinha. Uma humilhação tremenda, porque ela dava as coisas, depois jogava na cara. Veio o nascimento do meu filho. Ele dormiu, bispo, numa gaveta de um guarda-roupa. Não tinha um bercinho. Eu não tive condições de comprar um berço para o meu filho. Então ele passou a dormir na gaveta de um guarda-roupa. Né? A minha sogra ficou sabendo, comprou um bercinho. Eu tive que desmontar a minha cama de tão pequeno que era o quarto. Era assim, devia para um, devia para outro. Nós não conseguíamos pagar as dívidas. Meu esposo, por não ter mais dinheiro para comprar as coisas, ele começou a se envolver com drogas. Nesse envolver com drogas, ele estava fugindo uma hora de um, fugindo de uma hora de outro. Passei a comprar o pão fiado. Uma humilhação. Não tinha roupa para sair. Era uma humilhação assim de ter dia que eu não queria viver. Tinha dia que eu perguntava se Deus existia. Porque eu não via Deus na minha vida, eu não via solução. Eu pedia muitas vezes, bispo, morrer, porque eu achava que a solução dos meus problemas era morrer. Chegou um dia que eu peguei o meu filho, depois de uma briga muito feia, numa madrugada com meu esposo, eu peguei meu filho, coloquei debaixo dos braços uma mochila e fui para um ponto de ônibus, e no primeiro ônibus que eu vi, eu me joguei diante daquele ônibus, e o motorista deu arrancada, saiu daquele ônibus, me pegou pelos braços e falou: sua louca, procura outro para te matar, porque eu tenho mulher e filho para cuidar. Esse foi o fundo do meu poço. Eu não vi solução. Eu voltei para casa, estava tudo quebrado, os móveis quebrados, a porta aberta, estava chovendo nesse dia. E então... Agora deixa eu fazer uma observação. Como é o nome da senhora? Meu nome é Elielma, bispo. Elielma, então, o que acontece? E eu quero fazer essa observação para que as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo venham despertar de como as coisas acontecem com Deus. Se a senhora estivesse falando esse assunto, esse testemunho seu, como estava vivendo, para alguém, esse alguém diria com certeza: o seu caso é impossível. Não há solução para o seu caso. Porém, se a senhora falasse para alguém da fé, alguém que tivesse a revelação da fé viva, no Deus vivo, não diz religião. Quando eu falo de fé, as pessoas têm que entender que eu não estou tratando de religião, porque toda e qualquer religião é uma peste, é uma praga, é uma desgraça. É a maior praga que existe na face da terra, é a religião. Eu estou falando de vida.
Fé é vida, fé é sucesso, fé é conquista. Mas a fé que nós estamos tratando, ela vem de Deus, ela não vem do homem, ela vem do próprio Deus. Então, alguém de fé veria claramente a grandeza da sua força. Porque, a partir do momento que a senhora, na hora da briga com o seu marido, pega a criança e toma uma atitude, sai fora de casa e se joga de frente de um ônibus, o que a senhora está mostrando aí? Só está mostrando o seguinte: ou tudo ou nada, ou vida ou morte. Porque viver do jeito que eu estou vivendo, eu prefiro a morte. Então a senhora chega a um ponto, num limite, que não aceita mais aquela situação. Quando há essa decisão, quando há essa atitude, eu não vou dizer para as pessoas tomarem atitude de se julgarem debaixo de um ônibus. Não estou falando isso. Eu não estou falando também que a pessoa deve acabar com a vida. Não. Eu estou falando para você despertar para a força, o poder de Deus que há dentro de você. Ainda que essa força que você tem, ela esteja sendo colocada de forma negativa, mas se ela tomar conhecimento do poder de Deus, essa força ser canalizada para as promessas de Deus, então a sua humilhação tornar-se-á numa glória. Deus vai exaltá-la. E é isso, minha amiga e meu amigo, que você tem que observar. Você entendeu o que eu quis dizer? Quer dizer, a fraqueza desta mulher, o desespero dessa mulher, mas ela tomou atitude. Ela chegou ao ponto de dizer: ou tudo ou nada, ou vai ou racha. Ou eu morro, ou eu vivo. Porque a fé de Deus nos leva a essa situação. Quando a pessoa tem uma fé viva no Deus vivo, ela não aceita aquela situação e toma uma atitude extrema. No caso da fé em Deus, ela parte para o tudo ou nada com Deus. Ela parte para o vale da decisão, ô Jadson.